Não vá para a pesquisa com uma resposta já pronta. O historiador ele não deve ir para a pesquisa com suas conclusões já prontas, esperando que as fontes históricas venham se ajustar à sua conclusão, ou seja, aquilo que ele achou que fosse. Pelo contrário, vá para a história, vá pesquisar sem essas respostas. Procure, pesquise, monte hipóteses para depois tirar as suas conclusões. Isso é uma receita de Mark Bloch, um dos fundadores e geniais historiadores da Revista dos Análises. Mark Bloch, ele vai estudar a história-problema, é um dos fundadores da história das mentalidades, também se utiliza da psicologia, do ritual, ele estudou também o ritual das mãos, porque ele é um especialista em Idade Média, então o trabalho dele vai ser muito voltado para a Idade Média, e o rei Luís XIV, do mesmo período em que viveu o Descartes, ele existia na Idade Média uma questão do rito das mãos, de tocar as mãos do rei e ser curado. E ele diz que o Luís XIV foi o rei que mais pessoas tocaram a mão desse rei. Então ele achou muito interessante essa questão do ritual das mãos, então ele vai pesquisar a respeito desse assunto, tá? Outra coisa que ele faz é que ele compara a história, a história que acontece durante o mesmo período histórico, mas em regiões diferentes. Ou seja, ao mesmo tempo em que uma sociedade vive de uma forma no tempo de hoje, outra pode estar vivendo de uma forma completamente diferente, ou seja, os tempos são iguais e existem as diferenças e existem as semelhanças dentro desse tempo. Isso ele vai estudar, certo? Seria como, por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, os portugueses, dentro da divisão que foi feita da história, em pré-história, história antiga, né? Aquela linha do tempo que era linear, dentro dessa visão, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios estavam no período paleolítico, na pré-história, e também alguns que já plantavam estavam no período neolítico. E vejam só, enquanto os portugueses já estavam na parte da era moderna, né? Já conheciam a arma, a pólvora, já tinham os barcos à vela, bússola e tudo isso, né? Então, era uma realidade completamente diferente, uma realidade onde que os bens materiais, no caso da modernidade, eram mais avançados, né? Claro que isso tem uma discussão muito grande. Não estou querendo aqui dizer que os índios eles não têm o seu valor e não tinham nessa época conhecimento, porque eles tinham sim. Inclusive eles tinham um alto conhecimento e têm hoje da medicina e teve essa troca, né? Mas eu digo assim em termos assim de produção, né? Porque os índios não conheciam o machado, eles viviam com ferramentas que eram ferramentas mais rústicas. Então, meios técnicos, né? Meios assim que poderiam trazer para eles mais conforto, no caso, esse conforto os portugueses já tinham, né? Enquanto os índios aqui, muitos não tinham esse conforto. É claro que eu estou falando dos índios do Brasil, tá? Não estou falando lá do, dos incas, né? Que era um império, que era um outro tipo de organização. Então, essa história do tempo, de uma diferença
de uma forma como uma civilização vive no mesmo tempo, geograficamente distantes, no caso, né, que eu dei o exemplo, né, dos portugueses e dei o exemplo dos índios, viviam distante um dos outros e depois se aproximam e se vê assim a diferença relacionada àquela linha do tempo que nós utilizamos. Então ele vai fazer essa história comparativa, tá? Para ele, a história é a ciência dos homens no tempo, né? Então, os homens, a história, ela é algo que o homem vai construindo conscientemente. Então, o homem ele é responsável por formar a sua história e por fazer a sua história. E as ações do homem no meio físico, elas são ações totalmente conscientes daquilo que ele julga que seja importante para ele, tá? Então, esse é o Mark Bloch, aliás, e eu espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês deem um joinha aí para mim, uma força, e podem comentar alguma coisa, se vocês quiserem também contribuir com mais informações, colocar algo a mais, questionar, perguntar, fiquem à vontade, tá?